Fala meu povo, eu sou o Carlos, sejam bem-vindos ao Qual é a História. Aqui eu vou trazer histórias do mundo dos filmes, jogos, mitos e uma porrada de coisa. Agora, como não ia ter graça postar um vídeo só pra falar essa introdução sobre o canal, hoje eu vou contar a história da Guerra dos Titãs, a Titanomaquia. Então, roda a vinheta. Tudo começou com o surgimento de Gaia e Urano, as representações da Terra e do céu na mitologia grega. Esses dois tiveram 12 filhos juntos, e esses filhos se tornaram a primeira geração de titãs. Entre eles havia Cronos, a representação do tempo. Lembra desse cara, ele é muito importante. Depois de ter essa porrada de filho, Gaia e Urano decidiram que não teriam mais nenhum. Mas como ainda não existia deusa da televisão, rapidinho eles tiveram mais 6. Mas esses não eram iguais aos outros. Eram umas criaturas deformadas e estranhas. Esses filhos eram os Ciclopes e os Hecatônquiros, que são esses bichinhos bonitinhos que eu tô colocando aí na tela. Mas Urano não queria ficar com aqueles filhos deformados. Então, quando eles nasceram, ele os prendeu no submundo, que ficava dentro de Gaia. Mas ela odiou aquilo, tanto pelas dores quanto pelo fato de seus filhos estarem presos. Então ela recolheu os materiais mais fortes que ela conseguiu achar e criou uma foice que um de seus filhos ia ter que usar para castrar Urano como um símbolo de derrota. Quase certeza que ela escolheu isso pela ironia. Mas os filhos delas cagaram de medo e recusaram. Menos Cronos, que estava em uma fase meio rebelde, e aceitou. Então, quando Urano apareceu, Gaia o distraiu, enquanto Cronos correu até o seu pai e usou a foice para castrá-lo. Depois de ter derrotado seu pai, Cronos decidiu que ele ia governar os titãs, e falou para sua mãe que os monstros iam continuar presos dentro dela. Mas Gaia não gostou nada daquilo. Então ela fez uma profecia para seu filho, dizendo que um de seus filhos ia roubar seu poder assim como ele tinha feito com seu pai. Mas Cronos não queria entregar o poder pro moleque. Depois do que ele teve que fazer para conseguir um emprego, dá pra entender o porquê ele não queria largar o osso. Então ele decidiu que não ia ter nenhum filho. E como ele é um cara que pensa muito bem nas coisas, casou com a deusa da maternidade. Pois é, o que o cara tinha de músculo ele não tinha de cérebro. Conclusão, ela teve 6 filhos. Mas ainda sem querer entregar o poder, ele criou um plano. Toda vez que um de seus filhos nascia, ele devorava a criança. Ele fez isso com Hades, Hestia, Demétrio, Poseidon e Hera. Aí você vai me dizer, mas não eram seus filhos, seu animal? Aí só tem 5. Pois é, vou dar um segundinho pra você pensar em quem tá faltando. Já pensou? Então vamos voltar pra história. Quando Zeus nasceu, sua mãe não entregou ele pro seu pai. No lugar disso, ela entregou o bebê pras ninfas e entregou uma pedra pra Cronos. As ninfas levaram Zeus até a ilha de Creta e lá ele passou a ser criado pela sua avó Gaia. Durante esse tempo, ela contou tudo o que seu pai fez para seus irmãos. Então, quando Zeus chegou na idade adulta, ele já estava pilhado para afundar a cara do pai dele. Só tinha um pequeno problema. Os titãs eram gigantes, e por alguma razão Zeus não puxou a altura dos pais. A sorte dele é que antes de sair para se matar, ele conheceu uma mulher, que convenientemente era Metis, a deusa da saúde e da prudência. Que era exatamente o que a cabeça de nuvem estava precisando. Juntos eles começaram a montar um plano que realmente ia funcionar contra o Cronos. E nesse meio tempo, Zeus e Metis começaram a se aproximar cada vez mais. E isso começou a despertar sentimentos entre eles. Mas como isso não é novela mexicana, eles deixaram isso para depois e terminaram o trabalho. Metis começou a criar uma poção que iria fazer Cronos vomitar seus filhos de uma vez só, enquanto Zeus foi até o submundo para pedir ajuda para seus tios. Chegando lá, ele abriu os portões do Tártaro e libertou os Hecatônquiros e os Ciclopes. E foi aí que os Ciclopes entregaram um presente para Zeus, um poderoso raio que eles pretendiam usar para fugir do submundo. Só que eles não conseguiram usar porque o negócio era tão poderoso que só um deus podia usar. Quando Zeus segurou o raio, foi realmente como se ele tivesse sido feito para ele. Ele pôde sentir todo o poder daquela arma. Depois disso, todos eles fugiram do submundo e voltaram para Creta. Chegando lá, Zeus pegou a poção com Metis, ligou as turbinas e foi disparado até o território dos titãs. Quando chegou, ele já se equipou com seu bigode e seu óculos falso e se apresentou para o Cronos como o novo barman do lugar. Todo mundo achou estranho, já que ninguém tinha contratado um barman. Mas quando o Cronos provou a caipirinha de Zeus, ele rapidamente contratou o cara. Depois que todo mundo já estava loucão, Zeus aproveitou para colocar a poção na bebida do Cronos e deu uns passinhos para trás. Então não demorou muito e o gigante já começou a sentir o estômago revirando. E foi aí que ele soltou seus filhos.
Mas Zeus não quis nem esperar a gorjeta. Pegou os irmãos, meteu a quinta marcha e deu no pé. Assim que os deuses chegaram em Creta, os Ciclopes entregaram mais 2 presentes para eles. O tridente de Poseidon e o Homem da Escuridão de Hades. E foi então que eles lembraram que tinha uma par de maluco na cola deles. Então eles foram até o Monte Olimpo e lá no topo montaram uma base. Os titãs, por sua vez, montaram o acampamento no pé do Monte Otris, e era de lá que o titã Atlas ia comandar o exército do Cronos contra os deuses. Não dava mais para fugir. A guerra dos titãs contra os deuses finalmente ia começar. Com o início da guerra, Zeus, que não era trouxa, ficou em cima do Monte Olimpo disparando seus raios contra todos que tentavam se aproximar. Os hecatôncreos ficaram um pouco mais embaixo jogando rochas nos titãs, e os ciclopes ficaram encarregados de manter o arsenal da galera equipado. Em resposta aos ataques, os titãs começaram a arremessar pedras e bombas de lava, enquanto Atlas preferiu ir para um confronto um pouco mais direto. Ele atravessou o campo inimigo varrendo tudo no caminho. Ninguém conseguia parar ele. Então, em certo momento, os hecatôncreos foram enfrentar ele. Toda essa guerra continuou por 10 anos. Até que nos 45 do segundo tempo, a luta decisiva seria entre Zeus e Cronos, que usando seu grande tamanho tentou esmagar seu filho diversas vezes. Mas Zeus continuava escapando seus golpes e disparando seus raios. Até que ele finalmente conseguiu encontrar uma brecha na defesa de seu pai. Então ele pegou seu raio mais poderoso e disparou contra o peito de Cronos, fazendo assim o titã cair de joelhos. Depois da derrota do rei, não demorou muito para os titãs tombarem também. Com o fim da guerra, Zeus aprisionou todos que ficaram contra ele no Tártaro, com exceção de Atlas, que por ter liderado o exército e ter causado tantos problemas durante a guerra, recebeu a punição de sustentar o peso do mundo nas costas por toda a eternidade. Agora a única coisa que faltava era decidir quem governaria o que a partir daquele momento. Então, através de um sorteio bem duvidoso, ficou decidido que o Cabeça de Nuvem ficaria com o céu, o Aquaman ficaria com o oceano e o Puroso ficaria com o submundo. Metis se tornou esposa de Zeus, os Ciclopes se tornaram oficialmente os ferreiros dele, e os hecatôncreos ficaram encarregados de vigiar o Tártaro e impedir que os titãs fugissem. Por fim, o que aconteceu com a Gaia? Bom, ela não gostou de Zeus ter aprisionado seus filhos, então criou um plano para derrubar de uma vez por todas o recém-coroado Rei do Olimpo. Bom, por hoje essa foi a história. Muito obrigado por ter assistido até aqui e não esquece de se inscrever, compartilhar com todo mundo que você conhece e clicar em gostei, que isso me ajuda demais a crescer aqui dentro da plataforma e me manter motivado. E deixe seu comentário aqui embaixo dizendo histórias que vocês queiram que eu traga. Lembrando que eu não vou ficar só em mitologia, então pode pedir histórias de qualquer tema que eu vou tentar trazer por aqui. Muito obrigado a todos e fui!